Olá, meus amigos, no ar, a 22ª edição do Zuca e Tuga, o canal único do mundo que fala do futebol de Portugal, futebol brasileiro, faz essa conexão. Eu, Caco da Mota, comentarista da ESPN, e ao meu lado sempre aqui, meu amigo do Jornal A Bola, correspondente no Brasil, Jornal A Bola de Portugal, João Almeida Moreira. Tudo bem, João? Como é que foi o Tudo, Natal? tudo certo, Caco. O Natal foi bacana, né? Com mais calor do que eu estava acostumado em Portugal, mas é assim mesmo, né? É, Hemisfério Sul. É verdade, a gente sempre no meio das festividades, mas com muito futebol, e a gente já pode falar de cara o que eu diria aqui, nós vamos falar mais adiante, que seriam clássicos, mas os derbys que vêm por aí, né? Principalmente Sport estreando novo técnico no derby contra o Benfica. É. Vai ser uma prova de fogo para o Rui Borges, né? Que é o novo treinador do Sporting. A solução intermédia entre o Ruben Amorim e ele, que foi o João Pereira, não funcionou. Treinador que saiu do Sporting B direto para o Sporting A, mas não resistiu ao peso da herança do Ruben Amorim, não resistiu ao peso do luto do Ruben Amorim, e era mais ou menos expectável, né? Porque quando você substitui ou entra numa situação em que está tudo a correr bem, a tendência é fazer pior, né? Só que realmente os resultados não foram piores, foram muito piores. O Sporting era líder isolado e até com alguma folga no campeonato, deixou de ser líder. O Sporting estava entre os 8 primeiros da Liga dos Campeões, o que daria passagem direta. Seria sempre muito difícil, né? Ainda faltavam alguns jogos e o Sporting não tem arcabouço para estar aí tão lá em cima. Mas por culpa de duas derrotas, acabou por sair desse lote de 8 que passam direto e agora está muito mais próximo de ficar fora dos 24 que vão ao playoff. E, portanto, o João Pereira não resistiu. Agora, Rui Borges. Rui Borges é o treinador, o ex-treinador do Vitória de Guimarães, muito elogiado pelos torcedores do Vitória de Guimarães. É um clube, para os brasileiros que conhecem pior, é um clube, digamos, da classe média alta de Portugal, um clube com uma torcida muito própria, ao contrário de outros clubes pequeninos, que muitas vezes os torcedores são primeiro do Benfica, do Porto ou do Sporting e só depois do clube pequeno. Não, em Guimarães não. Em Guimarães, ali a torcida é do Vitória de Guimarães. Claro que alguns terão alguma simpatia por um dos três grandes, mas a torcida é muito fanática pelo próprio Guimarães e ficaram muito chateados com a saída do Rui Borges, o que é um bom sinal para os sportinguistas, sinal que o Rui Borges fez um bom trabalho e parece ser um bom treinador. Agora, muitas dúvidas se lançam, né? Será que funciona num clube grande ou maior, como é o Sporting, e ainda por cima um clube complicado, como sempre foi o Sporting, um clube sempre com muitas tendências dentro do próprio clube, políticas, etc. Será que ele vai se adaptar, o estilo de jogo dele, que é mais em 4-2-3-1, se vai se adaptar ao 3-4-3 que durante as últimas 4 temporadas o Ruben Amorim e o João Pereira mantiveram? Ou será que vai ser o elenco que vai se adaptar ao 4-2-3-1 dele? Ele fala que sistemas são subjetivos e relativos. O sistema é apenas a forma como o time começa, mas que durante o jogo vários sistemas táticos são aplicados. Se é uma linha de construção a 3, se é uma linha de construção a 2, etc. Enfim, ele relativizou muito essa questão. Agora vamos ver, são muitas dúvidas, Sporting com muitas dúvidas, frente a um Benfica com muito mais certezas agora do que tinha há uns tempos, porque tem um treinador que já triunfou no clube, a equipe está a subir de rendimento, é líder, portanto eu acho que a maioria das pessoas, dos apostadores, apostam mais as fichas no Benfica neste jogo do que no Sporting, apesar do Sporting jogar em casa e, claro, não está afastado do título, longe disso, né? Está lá em cima, muito pertinho do Benfica, também com um bom arranque, só que agora está numa fase de muitos tropeços. Eu diria que o Benfica é favorito nesse jogo, embora se eu fosse apostar, eu apostaria no empate. Está mais com cara de empate para mim, mas isso, enfim, é palpite, né? Não sei qual é a tua opinião, Caco, você acompanhou os jogos dos dois grandes de Lisboa e do grande de Porto na última semana, até está mais habilitado a falar que eu. A bola rolando sim, mas o histórico aí, você falando do Vitória de Guimarães, da história, é interessante.
O Vitória de Guimarães também fiz alguns jogos, né? Eu estava até olhando algumas escalações aqui recentes, e justamente o Rui Borges ele aposta em linha de 4 mesmo, por isso essa pergunta que o pessoal está questionando, né? Eu lembro que tem o Caio César, um ex-jogador do Curitiba, que joga bem aberto pelo lado direito, tem o Santos, que joga pelo lado, Nuno Santos pelo lado esquerdo, são dois. O que dá para fazer também num 3-4-3, você pode ter esses extremas, mas eu não mudaria assim, um sistema de jogo já consolidado do Sporting, por mais que, porque a questão não é a saída de bola, o sistema defensivo, não tem sofrido gols, tá, tem goleadas aí em Liga dos Campeões da Europa, sofrida para o Arsenal, mas não é a questão defensiva, por mais que a gente falava que desde a saída do Coates há uma vulnerabilidade na defesa, enfim, falta aquela liderança, inclusive ele apareceu em um jogo e já deu uma oxigenada no próprio vestiário, o balneário da equipe do Sporting, mas tem um centroavante Gustavo, é um sistema e uma equipe que está muito bem com o Rui Borges, vai perder muito com a saída dele, talvez um efeito meio Rubem Amorim com o Vitória de Guimarães, né, que está adaptado ao técnico, que entra muito bem e tem uma pontuação excelente também, é vice-líder da Liga Conferência, é uma campanha histórica do Vitória nessa competição europeia, aqui é só atrás do Chelsea, empatando com Fiorentina, enfim. Mas dos grandes aí, eu estava olhando o meu caderno, que eu tenho as anotações para lembrar, escalações, enfim, o próprio Gil Vicente contra o Sporting, estava olhando aqui os jogos Moreirense contra o Porto. Gostei, assim, eu tenho visto dos três, para falar, eu também estou nessa do empate, e ainda não sei se, de certa forma, o que o Benfica tem jogado muda muito quando é um derby, um clássico, e até com um novo técnico, a motivação, a própria torcida, o jogo é no José Alvalade, então o Sport vai ter uma pressão, mas já vai ter um desconto com o técnico, os jogadores vão ter um outro tipo de motivação, e eu vejo o Benfica demorando para engrenar nos jogos, assim, ele demora, e pode ser que o Sport se saia na frente e tenha uma vantagem. Eu vejo assim, empate ou Sport, eu não estou levando muita fé no Benfica, posso estar completamente enganado. Agora, existem algumas peças novas em todos eles, e o empate é ótimo para o Porto, né? Porque o Porto é bem mais equilibrado, o outro derby da cidade do Porto, contra o Boa Vista, que certamente o Porto é o favorito, por mais que também a gente saiba que derbys e jogos assim, há uma motivação extra, há uma rivalidade que muitas vezes alinha as equipes no mesmo patamar, mas o Porto muito acima. Eu tenho apostado, assim, eu não sei se é muito mais feeling, pelo que eu tenho visto, há uma curva ascendente do Porto muito devagar, mas ele tem a questão, eu sempre falo isso, tem clássicos em casa, no retorno, ele não joga tão menos assim que o Benfica e o Sport. Eu vejo ele ainda na briga, por mais que hoje, se fosse apontar, ele está fora da briga do título e quem briga é o Benfica e o Sport. Mas eu vejo assim, entrou um garoto, Rodrigo Mora, é um menino de 17 anos, e joga muito futebol, com muita autoridade, dando passe para gol, marcando gol contra a equipe do Moreirense, deu uma dinâmica diferente. O Fábio Vieira é um meia que, voltando do Arsenal, está jogando muito bem na equipe do Porto. Faltava esse jogador no meio. O Porto não tinha esse camisa 10 que flutua bem por isso, e continua com o PP, só o Galeno um pouco, jogando como lateral esquerdo, é algo improvisado nessa questão aí do Porto, que eu vejo como um problema. O Galeno marca mal, ele se posiciona mal na lateral esquerda, ele abre muito espaço para os adversários, inclusive o Gabrielzinho e outros jogadores do Moreirense tiveram muito espaço por ali. Eu vejo se é um Di Maria e um jogador desse nível, né, contra o Porto, ou mesmo um jogador do Sporting com velocidade, um Catamo por ali, ou um jogador assim como o próprio Trincão, podendo aproveitar, trocando de ponta, é um lado vulnerável. Agora, o Sport jogou muito mal e realmente plantou a sua saída, o João Pereira, com a maneira que escalou o time, apostando no Harder como um cara do lado, sem velocidade, do lado de Gyökeres, está prejudicando o principal jogador da equipe
do Sporting, sem ter jogadores para criarem jogadas para ele, tanto que caiu de rendimento demais o Gyökeres depois da vinda do João Pereira, e foram resultados muito ruins. Tem jogadores bons, o Kenda, o Maxi Araújo, ele está apostando bastante numa ponta. Tem aí o fato de não ter o Pote, né? Um jogador que faz muita falta, ele dá uma autoridade para o time, ele tem uma imposição com toque de bola, mas eu vejo uma equipe muito forte e uma motivação que, se o Rui Borges conseguir trazer de volta essa motivação e criar situações para o Gyökeres, ele é um atacante de alta qualidade, alta complexidade. Só para fazer a comparação, esqueci de falar, o Samu, né, no Porto, eu vejo assim como uma espécie de Gyökeres do Porto. Então o Porto tem, de características de jogadores de frente, tem velocidade, PP, tem centroavante, tem meio armador, tem esse garoto. E aí eu vou para o Benfica e falta aquele centroavante ainda. O Pavlidis aí fez gol no último jogo, mas ainda não disse a que veio. O Arthur Cabral não é aproveitado pelo Bruno Lage. O Bruno Lage demora demais para mexer no time. Então eu vejo as 3 equipes muito piores do que a temporada passada, em relação a si próprias. E isso facilita um pouco a vida do Sporting, que, se ele dá um pouquinho de gás e volta a ser pelo menos 70% do que era, ele pode ir muito melhor que as equipes que o Porto, porque também é uma equipe completa. Agora, o Bruno Lage retomou uma posição do Kökçü, que foi o que demitiu o Roger Schmidt, colocou ele como volante ao lado do Aursnes. E aí o meio-campo não funcionou, abriu um buraco no meio de campo. O Estoril teve várias situações de gol. É porque era o Estoril. Com todo respeito ao Estoril, mas se é uma equipe maior, se ele colocar um meio de campo desse tão frágil, sem marcadores, sem o Florentino à frente da área, ele vai se complicar demais. E aí bagunçou, eu não sei se usa essa expressão em Portugal, bagunçou o coreto. Ficou bagunçado no meio de campo, a torcida já começou a ficar desconfiada, até que o Pavlidis, com qualidade, eu dizia isso na transmissão, algum momento, algum jogador de qualidade técnica maior que do Estoril, é um elenco muito mais rico do Benfica, pode, numa jogada individual, resolver. O Pavlidis, que não tem sido um grande centroavante, aproveitou uma bola de fora da área, fez um bonito gol. Mas aí eu vi um jogador que pode ser... Eu não vejo o Bruno Lage com essa coragem, não é um técnico assim ousado, não me pareceu isso do que vi. Estou vendo ele melhor até agora no Benfica do que no próprio Botafogo, foi tão pouco tempo. Mas do jeito que tem entrado o Andoni, que tem entrado, fazendo 2 gols, a movimentação que ele dá à frente da área, quem sabe não é esse um centroavante diferente para o Benfica. E ele não gosta do Arthur Cabral, tem demonstrado que não gosta desse jogador, porque ele não coloca. Desculpa, passei o caderno na frente da câmera aí. Mas ele não gosta do jogador, é a minha prancheta rabiscada. Então eu vejo assim, João, tá tudo muito equilibrado. Não dá para apostar em ninguém no Campeonato Português. Mas cuidado com o Porto. Tá gravado aqui no episódio. Cuidado com o Porto, que ele vem de mansinho, tá se fingindo de... Eu estou dizendo para os torcedores do Sport e do Benfica, que estão meio... Principalmente do Benfica, tá um balão cheio, que agora sou líder, que eu estou tomando conta, mas não está jogando essa bola aí para estar nessa liderança. Então tome cuidado, porque, de certa forma, o Porto está conseguindo jogar menos, mas me parece mais equilibrado. Não sei o que dizem lá em Portugal. Agora, eu gostaria de citar uma colega sua, eu vi um vídeo lá da bola, Irene Palma, uma comentarista que falou algo extraordinário a respeito. Por que não colocaram o técnico do esporte, o João Pereira, como interino, como foi o Bruno Lage a outra vez no Benfica? Porque se ele não desse certo, ele era o interino, até ele dar certo, de certa forma. Eu concordo em parte, porque agora estragou o Natal do profissional, ele nem volta para o time B, ele é demitido, deu tudo errado. Claro que ele é o responsável por isso tudo, ele teve a grande oportunidade da vida dele, mas o que vai ser desse profissional agora, queimado do jeito que foi queimado pelo Sporting, que dizia que ele era as maravilhas e agora ele não é nada, ele está fora e sendo substituído por um técnico que também é uma aposta, não dá para dizer que já vai confirmar o novo técnico da equipe do Sport. Falamos bastante porque o futebol português merecia esse espaço bem grande aqui para nós.
A opção do presidente do Sporting foi dar-lhe o máximo de moral possível, né? E o máximo de respaldo, considerando já técnico definitivo. No fundo, não fez muito diferente do que o André Vilas-Boas fez com o Vitor Bruno, né? Que era auxiliar do Vilas-Boas, colocou como treinador principal, chamado de treinador principal, não é no interino, tanto começou a temporada e tudo. E está resultando, apesar de tudo, apesar do Porto não estar voando, mas está tendo uma boa temporada, como você, aliás, sublinhou. Por isso, eu acho que agora, falando Mas o Vitor depois, Bruno era auxiliar de sentar no banco, de trabalhar junto com o Sérgio Conceição. mas João Pereira treinava o time B e não era um auxiliar direto, chegava a ser um auxiliar direto, trabalhar diretamente na comissão profissional do time principal, não, né? não, mas aí, de qualquer forma, se tivesse ficado o número 2 do Ruben Amorim, também provavelmente a gente estaria perguntando a mesma coisa, será interino, não é interino? Né? Ou seja, depois de ter dado errado, né? Podemos dizer que o presidente podia ter feito diferente, né? Mas se tivesse dado certo, também teríamos Tem dito que isso também. ele fez bem em colocá-lo, em apostar nele, em cravá-lo como treinador principal. Enfim, a verdade é que deu errado, tinha muito mais para dar errado do que para dar certo, né? Depois de 4 anos e meio de um treinador que deu certo, era muito difícil manter esse nível, era muito difícil que não houvesse que não se sentisse a ausência. Mas enfim, agora, entretanto, no Brasil, muitas mudanças de técnico também, né, Caco? Impressionante. A gente começa pela novela Pedro Caixinha no Santos, mas que tinha tudo para ir para o Grêmio. A gente comentava aqui, falava a respeito disso, mas acabou fechando com o Santos. Ele negociou com o Grêmio, estava bem encaminhado, entre idas e vindas a Portugal. O Grêmio falava com o seu empresário. Começou assim, falava com o Caixinha. Aí depois falava com o empresário do Caixinha. Aí depois nem o Caixinha nem o empresário atendiam. Aí depois vinha o recado do advogado, aquele que faz o contrato mesmo, colocando algumas exigências de passagens aéreas, algumas premiações, hospedagem no Brasil, né, uma casa, enfim, um imóvel alugado, coisa que o Grêmio não está habituado, mas que aumentou em termos de valores, em vez de colocar isso no contrato como alguns gatilhos, assim, parece um pacote turístico até, né? Cheio de. Tem hotel, tem alimentação, tem não sei o quê, só faltava transporte. Eu achei meio estranho isso. Me pareceu naquele momento, eu não tenho apuração para isso, de alguém que recebeu uma outra proposta e estava não queria dizer não, e aí começou a colocar alguns empecilhos, problemas, tanto que se confirmou depois no Santos. Então, tudo leva a crer que houve uma negociação paralela, que é muito comum no futebol, que de certa forma se confirmou. O problema é se ele deu a palavra, mas, bom, não importa. Vamos ao que importa, que é importante que o Caixinha chegando ao Santos, nós temos em São Paulo, dos 4 grandes, todos são estrangeiros, né? Não há técnicos brasileiros, né? Dois portugueses, dois argentinos. Então nós temos aí o Caixinha e uma mudança completamente do Carille, né? Que é completamente diferente, é uma virada de chave. E o Grêmio chegando aí a uma negociação que está acertada com o Quinteiros, que era no primeiro momento, o Gustavo Quinteiros, o argentino, naturalizado boliviano, era o técnico do interesse do Santos. Então houve uma inversão e que são não completamente diferentes, mas são escolas diferentes de trabalho, né? O próprio Quinteiros tem um trabalho mais, digamos, da Sul-Americana, tá treinando seleções do Equador, do próprio times do Chile, campeão argentino pelo Vélez, e uma virada de chave também no Grêmio. O Pedro Caixinha no Santos, eu não vejo assim como uma mudança tão radical, apesar de ser um português treinando o Santos, mas já teve essa oportunidade, já teve argentino treinando o Santos, já teve esse estrangeiro, né?
Já teve, inclusive, um português, o Jesualdo Ferreira, agora há pouco tempo, mais ou menos, mas não É, resultou. foi tão relâmpago e não deu certo que a gente nem lembra. Eu nem me recordava, tem razão. Mas o Grêmio faz pelo menos aí 15 anos que não tem um estrangeiro. O Hugo de Leon, que é o Uruguai, foi um grande zagueiro, campeão do mundo e da Libertadores pelo Grêmio, da seleção uruguaia, enfim, um grande. Tem uma ligação muito forte com o Grêmio até hoje. Chegou a treinar o Grêmio, mas o Grêmio ele tem uma característica de lançar técnicos gaúchos. Foi ele que lançou o Tite. Na verdade, quem lançou o Filipão foi o Criciúma, que projetou o Filipão, que ganha uma Copa do Brasil contra o próprio Grêmio, mas é no Grêmio que ele se projeta nacionalmente até virar o grande técnico mundial, campeão do mundo, enfim, o próprio Tite também se projeta no Caxias, mas é o Grêmio que traz. No 15 de Campo Bom se projeta o Mano Menezes, como ex-jogadores do Grêmio. O Roger, que está no Inter, que começa no Novo Hamburgo, mas quem aposta primeiro, como seu ex-jogador, é o Grêmio, no Roger. O próprio Renato Gaúcho, quanto tempo, né? Uma espécie de Ferguson do Grêmio, mas não um tempo. Ele é interrompido, mas se a gente somar os anos que Renato está sendo técnico do Grêmio, e certamente vai voltar em algum período, aí há uma quebra de paradigma interessante, até em termos táticos, modelo de trabalho, e sabe como é que é a rivalidade. Aí aqui a gente fala em clássico, né? No Sul, o Inter, quando trocou técnico português para técnico, quando pensava um técnico estrangeiro, daí veio outro argentino, deu tudo errado. E aí estão falando isso. Eu não vejo dessa forma. Eu acredito que vai ser um técnico, deve ser anunciado nas próximas horas, se já não está anunciado para quem está vendo o episódio agora, mas acredito que é uma equipe que vai mudar bastante, vai pegar fogo no Campeonato Gaúcho, porque o Grêmio busca o octacampeonato, que só o Internacional tem, e o Roger agora vai tentar consolidar o seu trabalho, perdendo algumas peças importantes do seu time. Talvez o Wesley não vá mais por uma questão familiar, para o Krasnodar da Rússia, mas tem aí o Bernabei, que no final do ano fica livre. O Inter não está conseguindo comprar esse jogador, ele tem a preferência, mas é muito caro o valor do Celtic, da Escócia. E a gente vê o Santos, eu não sei, até gostei de um debate que vi, foi na própria ESPN, qual o maior desafio nos clubes de São Paulo? Gostei dessa pergunta, né? Dos técnicos que estão lá, né? Dos gringos ou dos estrangeiros. Talvez seja do São Paulo, Zubeldia, porque o Caixinha não vai chegar com a pressão de ganhar alguma coisa já de cara, né? Ele vai ter que acertar o time, manter na primeira divisão e, como a gente usa aquela expressão, beliscar algo, chegar numa final. Não vejo o Santos com futebol para ser finalista de nenhuma competição, por mais que no Paulista possa chegar, como já chegou recentemente, mas eu não vejo o Santos candidato a nada e o torcedor sabe disso. Quem volta da segunda divisão, tudo é lucro, desde que não caia de novo. Já o São Paulo precisa ganhar algo mais e tem aí uma novidade importante, né? Que eu não sei o que a gente pode esperar do Oscar no São Paulo, na sua opinião, hein, João? Então, eu também não sei, estou com muita dúvida, porque tem vindo muito repatriado, não é, para o Brasil e com resultados muito diferentes. Temos tido alguns que triunfaram e que se tornaram os craques dos times, por exemplo, o Hulk, por exemplo, o próprio Lucas Moura no São Paulo, tem jogado bem, com os altos e baixos, tem jogado muito bem, e tantos outros exemplos de jogadores que vieram da Europa, brasileiros que vieram da Europa e têm estado bem, mas também tem tido o reverso da medalha, não é? O Felipe Coutinho, por exemplo, tem desiludido no Vasco, problemas de lesões também, etc., mas tem desiludido. O Bernard, que veio para o Atlético Mineiro, também jogou pouco. Enfim, a gente nunca sabe o que é que pode esperar. Entretanto, normalmente quando esses jogadores vêm da Europa jogando em campeonatos de bom nível, inclusive continentais, como Liga Europa ou Champions League, a tendência é que tenham mais facilidade em triunfar aqui. Já o Oscar vem de uma década, né, de futebol chinês. Será que o futebol chinês o manteve a um nível competitivo suficiente para chegar ao São Paulo e triunfar? Ou será que ele chega e tem que escalar uma montanha? Ou seja, o futebol brasileiro é muito mais competitivo do que aquilo
do que aquela que ele estava habituado. Qualidade o Oscar todos sabemos que tem, tanto que foi jogador de seleção e um dos grandes jogadores, depois ficou meio esquecido lá na China, mas como é que ele chega, né? Chega o Oscar, aquele Oscar que jogava no Chelsea, ou chega um Oscar já que estava lá há muito tempo acomodado no futebol chinês? Então, é essa a minha dúvida, né? É essa a minha dúvida, esse é o risco que eu acho que o São Paulo corre. Pelo menos ele está retomando uma vontade que tinha. Muitos diziam que o Oscar teria traído o São Paulo quando foi para o Internacional, que o Internacional meio que sequestrou, foi um negócio que o Internacional acabou levando ele, e que foi, para mim, o melhor período, como também um período do Chelsea, que ele jogou muito bem, e chegando à seleção brasileira, jogando em Olimpíadas, onde o Brasil acabou fracassando, mas é um jogador, eu sempre vejo assim, a questão mais importante nesse lado, ninguém esquece de jogar futebol, mas esse ritmo do futebol chinês, a estrutura, eu vejo como muito mais problemático para os jogadores de meio para trás, laterais, zagueiros, jogador do meio para frente com qualidade que ele tem, até porque o individualismo dele foi a autoconfiança dele foi ainda maior devido à facilidade para marcar gols, para cobrar faltas, bate muito bem na bola, e o perfil físico do Oscar, né? O Oscar sempre foi um jogador esguio, magro, de porte atlético, com 33 anos, não é aquele jogador que tem a facilidade de ganhar peso, né? De ficar um jogador que tem problemas físicos e talvez seja mais lento do que era. Com certeza ele não terá a mesma explosão, mas ele é um jogador que chuta muito forte, tem uma qualidade no chute. Eu vejo com bons olhos. Acredito, eu não vejo como o Neto viu, por exemplo, dizendo que nunca jogou nada, que o Oscar nunca foi grande jogador e que não vai dar certo no São Paulo, enfim. Me parece muito mais uma visão corintiana do que de alguém querendo que dê errado algo no São Paulo, né? Apesar de respeitar a opinião de quem conhece muito do ramo naquele setor do campo, mas eu vejo assim, o Oscar nunca foi o fenômeno que se dizia também, né? Como um jogador espetacular, que poderia brilhar, ser um protagonista até na seleção brasileira. Não, nunca foi isso. Mas era um espetacular jogador. No Internacional, jogou grandes partidas e chamava atenção a sua velocidade e uma coisa que é pouco característica no futebol brasileiro, a gente vê pouco, né? A gente até tá vendo aí, teve um golaço do Joelinton pelo Newcastle, de fora da área, né? O Oscar é um grande batedor tanto de faltas, mas chuta muito bem de fora da área. Uma bola com muita força, efeito, direção, precisão, algo muito difícil de ver. Até nos treinamentos, acho que do futebol brasileiro não tem isso, e é característica dele. Eu vejo isso como um aliado do São Paulo que vai precisar demais desse jogador, que pode acrescentar bastante ao tricolor paulista. Eu falei que ele veio da China e uma questão de rigor e coerência, o Hulk também veio da China, né? E tem sobrado no futebol brasileiro. Portanto, não é um fator que exclua já qualquer tipo de possibilidade de triunfo. Entretanto, há outros nomes, né, que se fala. Neymar no Santos, parece meio difícil. Estou a falar outros nomes de repatriações, né? O Andréas Pereira no Palmeiras tem sido Esse é bastante. um grande jogador. E é um jogador que está no auge, né, da carreira, eu acho. O Richarlison no Flu, ele tem sido reserva, bem reserva no Tottenham e poderia voltar ao clube onde se lançou, né? Não lançou, mas onde se rebentou. E o Roger Guedes no Fla. O Roger Guedes teve uma passagem pelo Corinthians muito boa. Não sei como é que ele está nesse momento, mas seria com certeza também um bom reforço. Ou seja, são 4 nomes aí que podem vir a colocar o futebol brasileiro ainda num patamar mais elevado. O futebol brasileiro acho que tem crescido bastante nos últimos anos, até por causa desse modelo das SADs, mais dinheiro, mais investimento. O Flamengo investe, os outros investem também, o Botafogo investe, agora obriga o Palmeiras a investir mais, etc. E isso tem dado bons resultados do ponto de vista da qualidade do espetáculo. Pena é que a CBF, eu não canso de dizer, jogue contra, né? Com um calendário terrível, com gramados sem regras mínimas de condição para se jogar, etc.
com problemas do VAR, demoras, etc. Também não acho que seja assim tão pior assim do que o futebol europeu. Você faz muitos jogos europeus e também se vê demoras e também se vê gramados um pouco ruins. Mas a verdade é que aqui é pior e não tinha. E a ideia que dá é que não se faz nada para melhorar isso, principalmente na questão do calendário. Mas enfim, são craques aí que podem estar a caminho do futebol brasileiro e isso vai aumentar em muito a qualidade, né? Com certeza, eu vejo também uma coisa interessante, já que a gente abriu esse leque do repatriar, interessante é patriar estrangeiros no Brasil. Tem sido uma. É muito interessante isso. Inclusive, o ex-presidente do Internacional, Fernando Carvalho, dando entrevista a um programa da Rádio Gaúcha, ele falou justamente que os clubes brasileiros estão de olho no mercado espanhol e português de clubes como o próprio Vitória de Guimarães, por exemplo, né? E outras equipes da Europa, onde há um nível de salários muito equivalentes ao patamar brasileiro de jogadores, que é, por exemplo, o próprio Braithwaite, que é um jogador que veio do Espanhol, da Espanha, que era um protagonista por lá, e o Grêmio pôde trazer esse jogador, e o Grêmio está interessado agora num Niklas Eliasson, que é um jogador sueco que joga no AEK da Grécia, mas fala português fluente porque a mãe é baiana, brasileira, né? É um português. Os clubes têm apostado um pouco nesses jogadores europeus, mas europeus com uma costela, né? Uma costela ou sul-americana ou centro-americana, porque o Braithwaite também tem uma relação com o Caribe, ou às vezes africana, como o Depay, né? Que tem muita ligação com Gana. Esse tipo de cultura se aproxima mais da cultura brasileira e atrai esse tipo de jogador. Inclusive o próprio Zidorf também era casado com uma brasileira, né? Ou seja, há certos jogadores que por causa dessas ligações familiares ou mesmo sanguíneas, digamos, à África, à América do Sul, ao Caribe, são mais fáceis de contratar e de patriar, como você falou, né? Eles têm uma identificação com a cultura brasileira, gostam das outras coisas também do Brasil, né? Das festas, do Rio de Janeiro, ou mesmo que tem por aí. Da Interessante. música. Da música, eles têm uma identificação. Certamente a culinária também fica mais fácil de se adaptar, então é interessante isso, né? Bem mais até, apesar que a gente também investe há muito tempo isso no futebol uruguaio, argentino, na América do Sul também a tendência eram muito mais uruguaios, argentinos, hoje temos bolivianos, equatorianos, colombianos, tá aparecendo muito, em maior quantidade jogadores, né, desses países aqui da América do Sul. Mas vai ser interessante que a gente veja aí os clássicos pelo país, os clássicos regionais que a gente fala. Inclusive, teremos de volta no Rio Grande do Sul, o Pelotas subiu, teremos. A gente usa muito essas siglas no Brasil, né? Brapel, que é Brasil de Pelotas e o Pelotas, o Grenal, o Fla-Flu, são os clássicos. Até se fala, São Paulo usa um pouco a expressão derby, né? São Paulo tem um pouco essa. Mas é muito mais na língua que nos desune. Em Portugal é tudo, até não coloquei o acento aqui, que é o correto, né? Mas é tudo derby, né? Em Portugal o Benfica Sporting é derby, o Benfica Porto ou o Sporting Porto são clássico, Porto Boa Vista é derby. Às vezes fala do derby do Minho, que é do Guimarães e o Braga, dois clubes importantes, vizinhos e que tem uma rivalidade imensa. Derby da Madeira, quando é Marítimo e Nacional. Ou, enfim, há vários derby do Algarve, Farense e Portimonense. Mas, portanto, há mais essa distinção entre derby, se é uma questão de cidade ou de região, e clássico, se for de fora. Aqui no Brasil se fala mais em clássico ou se fala desses acrónimos, né? Que se usa muito, não só Grenal ou Fla-Flu, que são talvez os dois mais famosos, mas também tem o Bavi, eu moro aqui em Ribeirão Preto, tem o Come Fogo, né? Que é comercial e Botafogo é o Come Fogo. Muito bom. E tem o Ferro e Fogo, que é o Botafogo contra a Ferroviária de Araraquara, que é uma distância de 100 km, Ferro e Fogo. Tem o Bavi, né? Bahia
Vitória. Tem o Repá, que é Remo e Paysandu, né? Tem um monte por todo lado. E aqui em São Paulo também tem um, que às vezes falam do Sansão, que é São Paulo, Santos São Paulo, né? Sansão. Mas depois aqui em São Paulo realmente se fala muito no derby, que é o Corinthians e Palmeiras. Esse aí é chamado só de derby, mas apenas esse, né? Mas em Portugal não há essa distinção entre derby clássico entre os clubes da própria cidade e clubes de cidades diferentes. É importante sempre isso, que o clássico que tem a rivalidade mesmo, que aí vem a origem do derby. Derby é da mesma cidade, né? Porque a gente vai botar lá Palmeiras e Santos. A gente fala sobre isso, né? E os clássicos nacionais, a gente também usa muito no futebol brasileiro, né? Que Internacional e Flamengo, Grêmio e Palmeiras é um clássico do futebol brasileiro. Sim, Se usa isso para valorizar o confronto pelo tamanho das equipes que representam dois estados com muita força, duas grandes torcidas, enfim, né? E a origem da palavra inglesa, né? Do derby, com Y, que é diferente. E aí diziam, até estava olhando sobre isso, diziam que tem corridas de cavalo, que era em algumas cidades, uma batalha também de cidades, e se usava muito essa expressão dessas competições culturais e com provas de cavalo, que quem chega primeiro. Então era uma corrida, e corrida que até se diz no Rio Grande do Sul, se usa cancha reta, né? Que não é aquela corrida com 7, 8, 10 cavalos, é um contra um. Por isso que é derby, é o um contra o dois contra o um. É que um dos dois vai ganhar e o outro vai ficar em segundo, que é o último, né? Outro é primeiro, outro é último. Então, isso gera uma rivalidade maior, uma coisa mais acirrada. Eu estou do lado desse, eu estou do lado daquele, a cor é essa, a cor. No Rio Grande do Sul tem até a questão, existe uma divisão muito forte, não só Inter e Grêmio, até na política, na história. Tem lenço vermelho, chimango, o maragato, que é branco e chimango branco, maragato vermelho. É uma cultura muito forte, desde os farrapos, que divide o Estado politicamente. Então, tudo é dividido no meio, né? Tudo é muito, muito... e tem a ver com batalha, com guerra, enfim. Então, é bem pesado essa questão da rivalidade. Não sei se Portugal mistura também essa coisa cultural com a disputa dentro de campo, que acaba deixando a coisa mais acirrada, como a gente vê, divisão de continente no clássico que a gente tem em Istambul, na Turquia, Fenerbahçe e o Galatasaray, por exemplo, né? E a divisão religiosa entre Rangers e Celtic, né? Na Escócia. Nossa, essa é pesadíssima, né? Porque isso Em, pesa demais, né? em Portugal não haverá tanto isso, essas questões políticas e religiosas, mas eu gostaria só de acrescentar a Itália, que inventaram uma expressão, um jornalista italiano nos anos 60, 70, chamado Gianni Brera, que inventou uma expressão para a rivalidade entre Juventus e Inter, que na altura eram os dois times que estavam mais ganhadores, chamou-lhes o Derby de Itália. Ou seja, sendo mesmo cidades diferentes, ele dizia que a rivalidade estava tão grande e tão próxima que lhe chamou o Derby de toda a Itália. Que foi uma coisa até que ofendeu um pouco o Milan, né? Porque dizia porque é que há de ser o Derby de Itália, Inter e Juventus, e nós, Milan, ficar de fora, uma vez que o Milan é o outro grande. Mas é uma expressão interessante porque joga com as duas expressões, né? Seria, obviamente, Juventus, que é de Turim, e Inter, que é de Milão, seria um clássico. Mas, no entanto, eles juntam todos. Tão próximos que eles estão na rivalidade, que é o derby da Itália. Mas é isso, aqui fala-se pouco em derby porque se inventou esses acrónimos, que são acrónimos muito divertidos. Até, acho que você nem falou no Caju, né? Que também é aí do Rio Grande do Sul. Mas, Verdade. Teremos Caju esse ano também, porque os dois estão na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, exatamente. É uma palavra ficou interessante, ficou a castanha ali, né? A fruta, caju. é, há um monte deles, há alguns que a gente nem sabe, né? Que são clubes pequenos, clubes menores, mas por tudo quanto é lado, aqui no Brasil, é essa história dos acrónimos, que são alguns são bem divertidos. Fla-Flu, talvez o mais famoso mundialmente, Grenal, talvez o mais intenso. Tem o Atletiba também, né? E tem muitos mais. Se a gente for enumerar aí, o torcedor pode nos ajudar, e em cidades pequenas tem tantos outros clássicos aí.
Bom, a gente volta no ano que vem. É. E chegando a 22 episódios na temporada 1, podemos chamar de temporada 2, começando um ano próximo, né? Desejando a todos um feliz ano novo. E estarei acompanhando os 2 derbys, então, Sporting e Benfica, e ainda antes temos o Porto e Boa Vista, para quem já sabe o resultado e está vendo esse episódio depois, mas estaremos falando certamente disso e já fazendo uma previsão do que a gente pode ter em relação às grandes equipes do futebol brasileiro, contratando técnicos, enfim, e muito legal o que a gente tem para analisar nesse período de entre safra no Brasil, mas que a bola rola, só dá uma paradinha agora nesse período ali, mas já volta praticamente de 29 para dia 2, 3, 4, já temos jogos em toda a Europa, tudo segue normal no inverno europeu, o verão aqui do Brasil. Obrigado, João, até a próxima. Até a próxima, Caco. Feliz ano a todo mundo. Feliz ano de 2025 a todo mundo. Um feliz 2025 e até o ano que vem, então. Um abraço.